Lição número 1233. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atammu taslim wa ba'd. Babul wudu'i min al-nawm. وبسند المتصل منا إلى الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم خرج علينا فقال ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depois de termos abordado na lição passada a ablução pelo sangramento, hoje vamos falar acerca da ablução depois de acordar do sono. Em outras palavras, vamos falar se o sono quebra o wudu ou não quebra o wudu, dependendo da posição, de como ele estiver a dormir, em que estado ele estiver a dormir, isso vai ditar se a sua ablução quebra ou não quebra. Nós ouvimos que as pessoas já falaram que quando você dorme, tem um wudu, dormiu, encostado, a tua ablução a tua ablução quebra, então ao acordar terá que fazer nova ablução. Nós vamos aqui trazer alguma explicação pormenorizada relacionada a esta questão. Temos o hadith que foi narrado por Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Ele diz que uma noite o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam estava ocupado com algum assunto. De acordo com alguns comentadores, explicam que o profeta sallallahu alaihi wasallam estava ocupado preparando um exército, preparando a saída de um exército. Isso fez com que o profeta sallallahu alaihi wasallam demorasse a sair para o salat al-Isha. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam demorou pela ocupação que estava e a demora foi de tal forma, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu está a dizer, que nós adormecemos no masjid. Então, qual é a situação? O que aconteceu depois deste sono? Dos sahabas estavam à espera do salat. Ele diz que nós adormecemos no masjid. Ele diz, não só adormecemos, estávamos à espera do salat. Depois acordamos. Depois adormecemos, de novo acordamos e de novo adormecemos. E o profeta sallallahu alaihi wasallam saiu e disse, não há ninguém excepto vós que está à espera do salat. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, noutras versões, nós vamos encontrar noutra versão similar a esta narração, vemos que o profeta sallallahu alaihi wasallam efetuou o salat com os companheiros, que os sahabas, e eles não fizeram salat embora tenham adormecido. Eles efetuaram o salat. Nós ainda vamos ver outras narrações. O hadith ficou claro que nós adormecemos. E o profeta, quando saiu, eles levantaram e fizeram o salat. Nota a narração de Anas radiyallahu anhu. Ele diz que os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam costumavam esperar tanto pela oração noturna, que é a oração do Isha, que as suas cabeças baixavam e adormeciam. Depois efetuavam o salat e não faziam ablução. Portanto, esta narração também diz que os sahabas adormeciam no masjid e quando o profeta sallallahu alaihi wasallam saísse, eles simplesmente faziam o salat. Nota a narração ainda de Anas bin Malik radiyallahu anhu. Ele diz que as pessoas levantaram-se para o salat al-Isha e um homem veio e levantou-se e disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam. O que este homem diz para o profeta sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulallah, inna li haja. Ó mensageiro de Allah, eu tenho algo para partilhar consigo. Quero falar alguma coisa consigo. فقام يناجيه حتى نعس القوم.
o profeta sallallahu alaihi wasallam entrou em uma conversa secreta com ele, até que as pessoas, ou algumas pessoas, adormeceram. Não é? ثم صلى بهم ولم يذكروا وضوءا. Quando o profeta terminou a conversa com este homem, o profeta sallallahu alaihi wasallam dirigiu o salat e não vem mencionado em nenhum momento em que as pessoas fizeram o wudu ou fizeram ablução para esta situação. No outro hadith ainda, são vários hadiths que Imam Abu Daud traz aqui para mencionar, vem onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, hadith que foi narrado por Aisha radiyallahu anha, ela diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Tanamu aynaya wa la yanamu qalbi", numa situação em que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez uma prostração longa, não é, que se escutou, não é, a respiração do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, na prostração parecia que o profeta estava a emitir sons de sopro, não é, de uma pessoa que adormeceu. Depois o profeta sallallahu alaihi wasallam, não é, ele ficava em pé, continuar o seu salat e não fazia nenhuma ablução. Então Aisha está a dizer, Ibn Abbas radiyallahu anhu, que é o narrador aqui do hadith, e diz que eu disse-lhe: ó mensageiro de Allah, tu fizeste salat, não é, e não fizeste a ablução, apesar de ter adormecido nesta posição de sajda, de prostração. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu: a ablução é necessária para quem dorme deitado. Al-wudu ala man nama mudtajian. Esta foi a resposta que o profeta sallallahu alaihi wasallam deu. E nota a narração vem de Aisha, onde ela diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Tanamu aynaya wa la yanamu qalbi", que os meus olhos adormecem, mas o meu coração não adormece. Em outras palavras, eu estive acordado. Esta é uma narração. E para terminar, a outra narração, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, o Imam Abu Daud menciona aqui a passagem onde a menção é quando a pessoa dorme deitado, não é? Al-wudu ala man nama mudtajian, não é? Fa innama idha nama mudtajian istarkhat mafasiluhu. Quando ele dorme deitado, não é, os seus órgãos todos relaxam. Todos relaxam, quer dizer que há hipótese de ele libertar gases ou quebrar a sua ablução e não se aperceber. Portanto, são vários ahadiths aqui onde os sahabas fizeram salat, adormeceram, acordaram, juntaram-se ao salat e começaram a falar com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Em nenhum momento se menciona aqui a ablução. Portanto, com esses ahadiths, os ulamás divergem, não é, relacionado àquele que dorme já tendo wudu. O seu wudu quebra ou não? São vários pareceres. Alguns comentadores trazem 9 opiniões se a ablução quebra ou não, e nós vamos aqui trazer a posição mais segura. Uns dizem, se a pessoa dorme deitado, portanto a sua ablução quebra. Por quê? Porque ele não tem controle. Adormeceu, está completamente deitado, não é? Deitado de lado ou qualquer que seja a posição, mas se ele estiver dormindo deitado, adormeceu, a sua ablução quebra. Outros dizem, se a pessoa dorme sentado, encostado, de tal forma que se aquele encosto for removido, ele vai cair, então esta ablução também quebra. Uns dizem, se a pessoa dorme em qualquer situação, o wudu quebra, com exceção na posição do salat, o wudu não quebra. Esta também é uma posição. Outros ainda dizem que a posição até mais segura é que se a pessoa dorme sentado, estando inclinado, estando encostado ou não, mas ele está sentado de tal forma que não há hipótese de libertar gases ou de quebrar o wudu pela posição que ele está sentado. Portanto, ele está com as suas nádegas completamente no chão. Não é? Imagina alguém está numa cadeira, sentado, encostado até, e adormeceu. Não há hipótese de libertar gases nesta situação sem que haja um movimento, não é, para permitir que haja libertação, não é, de gases. Aí sim a ablução quebra. Mas se não haja esse movimento, ele dormiu simplesmente sentado e as suas nádegas estão firmes no chão ou numa cadeira, de forma que não há hipótese de se libertar gases,
então esta ablução não quebra e muitos ulama optam por esta posição e por qualquer outra posição que ele dormir e tendo, não é, as suas nádegas de uma posição em que há hipótese de libertar gases, não é, então a precaução é ele voltar a fazer a ablução, não é, para evitar este tipo de dúvida se a ablução quebrou ou não. Então, os sahabas estavam no masjid, estavam sentados na posição do salah, adormeceram nessa posição, não é, com as suas nádegas, não é, firmes no chão. Então, a posição, isso é unânime, que não há aqui hipótese de haver a sua ablução quebrada, por isso que eles juntavam-se ao salah com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós tawfiq. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.